Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no número 73. Livro dos Salmos, número 73. O problema da prosperidade dos maus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Salmo de Asaf. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza, foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, os despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é esperar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno, nós estamos diante da Tua palavra. Nós já Te louvamos com as nossas orações, com os nossos cânticos, com as leituras da Tua palavra. Nós já Te louvamos, ó Deus, a nos colocar diante de Ti humildemente e pedir a Ti perdão pelos nossos pecados.
mas nós te pedimos encarecidamente que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Que ela seja como uma espada de dois gumes, que o é, para penetrar no coração e revelar aquelas coisas que estão lá. Para que desta forma, ó Deus, sejamos expostos diante da tua presença e expostos diante do Senhor, possamos buscar a tua presença, possamos buscar o teu perdão, a tua graça, a tua bondade. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Somos seres humanos, possuímos emoções e sentimentos, almejamos coisas. Você e eu somos pessoas que possuem desejos. Não há nada que eu já tenha escolhido, feito ou dito, que não seja produto dos meus desejos. Nossos desejos podem nos fazer invejosos de uma pessoa, daquilo que elas têm, mas nós não temos, mas nós queremos. E eu não falo simplesmente de recursos financeiros, mas de absolutamente qualquer coisa. Desejos podem nos fazer levantar pela manhã, ou desejos podem nos fazer frustrados no final do dia. Nossos desejos podem nos fazer estar cheios de expectativa e esperança no momento, mas exigentes e murmuradores no outro momento. Nossos desejos podem nos fazer suscetíveis para a tentação e em outro momento ser aquele que nos defende contra as tentações. Quando, por exemplo, temos o desejo de amar e honrar ao nosso Deus. A grande batalha que está sendo travada pelo controle dos nossos corações é a batalha dos nossos desejos. Assim nos diz Tiago em sua carta no capítulo 4, assim nos diz 1 de Pedro. Eis a batalha que se processa no coração de cada um de nós, com desejos. Desejos para o bem, para a glória de Deus. Desejos para o mal. Fomos feitos por Deus com a capacidade de desejar. Você e eu estamos sempre buscando alguma coisa. Essa foi a forma como Deus nos criou, como Ele nos desenhou para vivermos e experimentarmos a vida sobre a face da terra. Você e eu estamos sempre vivendo para algo. Por trás de qualquer coisa que fazemos está o desejo por alguma coisa. Você deve estar disposto para lutar a batalha espiritual no lugar onde o seu comportamento é formado. E os seus desejos são formados no coração. No coração. Queridos, o Salmo 73 é um testemunho que nos instrui e nos leva a refletir. Alguns autores e estudiosos deste Salmo o chamam de o Salmo da meditação. Ou o Salmo das meditações do coração. Porque ele simplesmente nos leva a pensar a respeito das coisas que almejamos, que queremos. E que muitas vezes, por não termos, nos enraivecemos. E não é isto, ou não é esta a definição propriamente da inveja. Aquilo que olhamos no outro, admiramos, mas passamos a almejar de alguma forma e de alguma forma nos indignamos porque não temos aquilo, porque Deus não nos deu aquilo que deu ao outro. O Salmo 73 é certamente um dos salmos com que mais podemos nos identificar. Ele pode refletir a experiência de muitos aqui nessa noite. Absolutamente cada um de nós já sentiu algo a respeito disso, de alguma forma. Como
Nós vamos aprender na exposição deste salmo. Queridos, este salmo tem múltiplas divisões. O primeiro verso é uma declaração proverbial a Israel, como se um resumo e uma conclusão depois de tudo o que é experimentado pelo salmista Asaf. Um homem que de fato era dado aos questionamentos, a fazer perguntas honestas a Deus. Os versos 2 e 3 nos falam então da sua crise em fé. E ele dá nome à sua crise. Ele está lutando com inveja. Inveja. Os versículos de 4 a 12 nos mostra o objeto desta crise, o caráter dos ímpios. E ali nós vamos perceber de uma forma clara, pela descrição do salmista, as suas observações a respeito da realidade, das coisas que estão ao seu redor. Os versos de 13 a 16 vão nos trazer a amarga confissão de alguém que está lutando com inveja no coração. O verso 17 então marca uma transição no salmo. E nós vamos perceber qual é o ponto ou o caminho de volta quando lidamos com sentimentos sombrios e tenebrosos dentro da nossa própria experiência. Não simplesmente a inveja, mas outros tipos de sentimentos. Os versos 18 e 20 nos mostram um homem já com olhos abertos, com uma nova visão, entendendo e percebendo a realidade da vida de acordo com os óculos ou os olhos da Bíblia. Os versos 21 a 27 nos falam de um resultado desta experiência, porque ao passo que conhecemos mais a respeito de Deus, conheceremos mais um pouco a respeito de nós mesmos. O verso 28 então é uma declaração que fecha o salmo, porque bom é estar na presença de Deus. E porque estamos na presença de Deus, podemos gradativamente enxergar e entender a realidade ao nosso redor. O verso de número 1, então, nos fala de fato. Esta é uma palavra na língua original, que aparece aqui no versículo 1, aparece no versículo de número 13 e novamente no versículo de número 18. E ela simplesmente nos fala algo. Apesar ou a despeito de qualquer coisa que fale o contrário, Deus é sempre bom. De fato, Deus é sempre bom. Não importa a nossa experiência ou a nossa história, mesmo que ela seja a experiência mais dolorosa, jamais o fato ou a verdade de que o nosso Deus é bom será revogada, roubada ou furtada, ou redefinida por causa de nossa própria experiência. E é isso que o salmista fala. Deus é bom para com Israel, para com todos de coração limpo. Mas o verso 2 e 3 então nos mostra o coração, ou uma confissão inicial daquilo que o salmista está passando, Asaf. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Queridos, sabemos o quão difícil é nos mantermos firmes na fé em um mundo que geralmente despreza a Deus, embora mais frequentemente em ações do que em palavras. Sabemos como é difícil permanecer no caminho da pureza e da fidelidade quando as línguas dos ímpios destilam mentiras, malícia e zombaria. Como é difícil olhar para o mundo
olhar para pessoas e ver a espécie de vida que elas vivem ou experimentam, mesmo sendo elas rebeldes a Deus. Asaf está abrindo o coração e dizendo aquilo que atingiu o seu coração. Ele está dizendo: eu quase caí, ou os meus pés resvalaram, diz o texto. Pouco me faltou para me desviar. Diante dessa experiência, ele passa então a descrever o objeto da sua crise, os ímpios, a vida deles, a experiência que eles possuem, as coisas que eles têm. Os versos de 4 a 12 então nos falam: para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Os ímpios são assim. Eles vivem no mundo de Deus. Eles são abençoados por Deus, pois Deus faz chover sobre justos e ímpios. Eles vivem desfrutando do mundo de Deus. A bênção de terem sido criados e assim poderem desenvolver, empreender, amarem e serem amados, conquistar, crescer, dominar. Mas eles vivem como se não houvesse Deus. Até podem fazer menção dele, mas vivem como se ele não existisse. Existe uma ilustração contada por um pastor presbiteriano de nome Cornelius Van Til, de uma cena paterna, de um pai com um filho no colo, brincando com ele, sendo sustentado por ele, e não simplesmente sustentado, acariciado, amado, nutrido. Mas este filho, na sua infantilidade, é capaz de dar um tapa no rosto do pai, não com aquela maldade com quem planejou isso, mas aquela criança que quer brincar com o pai e simplesmente, desordenadamente, dá um tapa no rosto do seu pai. Esta é a cena. Esta é uma cena que nos fala a respeito de um homem distante dos caminhos do Senhor, usufruindo das belezas, das benesses, do prazer, da alegria, do amor, da saúde que Deus dá a eles. Mas estes vivem como se Deus não existisse. Não existisse. Mais ainda, eles zombam de Deus. Tem o Altíssimo algum conhecimento? Eis que os ímpios são assim. Cada um de nós, de uma certa forma, luta com uma espécie de autojustiça. Asaf descreve os ímpios com essa riqueza de detalhes, mesmo que vivendo em rebelião, prosperam e se regalam nas coisas do mundo de Deus. Isto é que faz Asaf estar indignado, raivoso, porque ele é alguém que está buscando viver uma vida correta, uma vida que honre a Deus, uma vida que glorifique a Deus em tudo que Ele é e faz. Mas ao contemplar a vida
e a alegria e a prosperidade dos ímpios. Isso causa indignação a ele. Como já disse, não é fato de que, de uma certa forma, o povo de Israel se achava no direito de sempre ser abençoado por Deus. Não é fato de que eu e você, nós, de alguma forma lá no fundo, lutamos com uma espécie de autojustiça. Nós merecemos a bênção de Deus. Nós merecemos ser cuidados por Deus. Isso porque nós somos crentes, nós estamos na igreja a cada final de semana, nós somos fiéis nos dízimos, nós trabalhamos no ministério, nós servimos a Deus ao longo de toda a vida. E de repente, quando algo nos falta, ou quando uma tragédia nos acomete, somos tentados a olhar para Deus e dizer: o Senhor não poderia fazer isso comigo. Eu não merecia isto do Senhor. De alguma forma, todos nós, em algum momento da vida, passamos ou podemos passar por lutas ou travar questões no coração, que nos coloca diante de Deus e exige coisas de Deus. Queridos, de fato, pelo ensino da Escritura Sagrada, mesmo que este ensino seja duro para ser ouvido por cada um de nós, nada merecemos. Absolutamente nada merecemos. O que merecemos do Senhor Deus é a punição eterna pelos nossos pecados, por nossas transgressões, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não há justiça própria. A justiça que foi imputada ou dada a cada um de nós não pertence a nós, pertence a outro, e este é Jesus Cristo. Por sua justiça fomos sarados, por sua vida e obediência e morte na cruz, fomos alcançados, fomos libertos, fomos salvos. Absolutamente nenhum de nós aqui pode chegar diante de Deus e dizer: eu não merecia passar por isso. Tudo o que possuímos de bom desce do Pai das luzes e é fruto da graça divina sobre nós. Depois de descrever a impiedade de homens que vivem no mundo de Deus, que usufruem dos prazeres e da alegria e da vida e da respiração e tudo mais, Asaf traz-nos uma declaração do amargor de sua alma. Os versos 13 a 16 nos falam a respeito disso. Ele diz: amarga, com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Diante disso, a minha pergunta, e talvez a sua pergunta seja: por que os maus prosperam e os piedosos e os filhos de Deus enfrentam tantas lutas? Por quê? Na minha lógica e na sua lógica, isso deveria ser o contrário. Os maus deveriam sofrer, eles deveriam ser punidos pela sua zombaria, pela blasfêmia que sai da sua boca, e não nós, os crentes, que servem a Deus. Esta não é uma lógica que faz sentido para mim e para você, seja honesto. Mas esta não é a lógica das Escrituras. O exemplo de Jó é bem
claro para nós. Jó era um servo de Deus. O texto diz que ele era um homem temente ao Senhor, que andava com Deus. E Deus permite que Satanás toque a vida dele. Ele enterra 10 filhos num dia só. Ele perde todas as suas posses e bens em um dia só. Depois de ter perdido tudo isso, ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Satanás volta à presença de Deus e na presença de Deus ele diz: permite-me que eu tire a sua saúde. E na doença ele vai praguejar e vai blasfemar contra Deus. E assim Deus o permite. Satanás toca a vida de Jó. E ele se enche de tumores, da planta dos pés até o último fio de cabelo da cabeça. E a lógica de Satanás é: os seres humanos servem ao Senhor porque o Senhor os abençoa. Porque o Senhor enche o bolso deles de dinheiro, dá a eles boas famílias, boas casas. É por isso que eles servem ao Senhor. Tira tudo isso e eles deixarão de te servir. Obviamente isso leva aquele homem a uma série de dezenas de questionamentos que são próprios e que fazem parte da experiência do sofrimento, fazer perguntas honestas e diretas do nosso coração ao coração de Deus, até que Deus se revela a ele. Mas a pergunta de Jó, por que ele está passando, porque está passando, não é respondida. Mas Deus se dá a conhecer e se revela a ele de uma forma sobrenatural. E o fim da história é: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus, por sua sabedoria, quis que o caminho do sofrimento fosse o caminho a ser trilhado por cada um dos seus filhos. E foi o seu Filho único quem trilhou o caminho do sofrimento. E porque Cristo rumou do sofrimento à glória, à esperança para cada um de nós. Para cada um de nós. Mas se o Filho de Deus, o unigênito de Deus, viveu uma vida de suplício e sofrimento, nós, os seus irmãos, não sofreremos em vida? Para sermos assim tratados, burilados, moldados e transformados pela operação do Espírito Santo na imagem e semelhança de Cristo. Ele foi o servo sofredor. Nós sofreremos em vida. Tudo isso, toda esta crise leva este homem para o único lugar que podemos estar para tratar o coração. O único ambiente, o único local onde as lutas e as crises mais profundas da nossa existência podem ser tratadas é na presença de Deus. É na presença de Deus. E é isso que o texto nos mostra no verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. A grande virada em meio à crise de fé de Asaf foi estar no lugar da adoração, no santuário, na presença de Deus. Estar na presença de Deus fez com que as escamas dos seus olhos caíssem e ele obtivesse uma nova visão, uma nova forma de olhar a realidade e entendê-la como ela é de fato. É simplesmente ou somente na presença de Deus, em lamento, em busca, que alguém pode se mover dos pantanais da alma, de experiências dolorosas e amargas, para a clareza da providência, da bondade de Deus que está acima de nossas concepções humanas.
Só podemos ver a boa providência de Deus por trás da densa e espessa neblina do sofrimento pela fé. Quando estamos imersos numa crise de fé, estamos imersos numa espécie de neblina densa e escura, onde não podemos enxergar o que está por trás dela. Por trás dela. E é somente pela fé que nós podemos olhar por entre esta neblina densa, para enxergar a mão de Deus, para enxergar a bondade de Deus, para enxergar a graça de Deus, que muitas vezes é carrancuda, como diz um famoso pregador, é amarga, e nos leva por caminhos que nós não queremos andar, e não queremos palmilhar para fazer em nós aquilo que só Ele pode fazer, nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho. Não é isso que Tiago diz lá no primeiro capítulo, nos versos 2 a 4, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Tende por motivo de alegria o passares por provações. E o texto não está nos ensinando a sermos masoquistas, não entenda errado ou equivocadamente o texto. É que o fim das tribulações e das provações produz em nós aquilo que só Deus pode produzir através das provações: o amadurecimento da fé. É somente pelos olhos da fé que podemos contemplar a boa mão de Deus em meio às circunstâncias da vida que não fazem sentido para nós. É dessa forma que podemos enxergar a condução de Deus em meio àquilo que para nós não faz sentido, para aquilo que nós é um absurdo. Aí Ele enxerga de fato a realidade depois de estar na presença de Deus, depois de ser tocado e transformado pelo Senhor. Ele passa a entender gradativamente o fim dos ímpios. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente lados de terror, como acontece com um sonho, quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Não é Asaf que está a ponto de cair, mas agora com uma clara nova visão, ele percebe que a prosperidade dos ímpios na realidade não se constitui numa bênção, mas sim numa maldição e num sinal de juízo e julgamento de Deus, para que no prazer das delícias deste mundo, nas blasfêmias que proferem as suas línguas, sejam eles lançados na mais completa destruição. Na mais completa destruição. Eles estão mortos em seus delitos e pecados, cegos para o entendimento das coisas de Deus, não podem discernir as coisas de Deus, pois estas se entendem espiritualmente. Esta é a realidade dos ímpios. Essa é a realidade da prosperidade daqueles que blasfemam, que abrem as suas bocas e atacam a Deus. Os versículos de 21 a 27 então nos mostram o resultado da experiência na vida deste homem. Quanto mais conhecemos a graça, a presença, o amor, a bondade, a providência de Deus, quanto mais nos aproximamos dele, mais claramente nós podemos observar quem nós somos e o que Deus pode fazer ou está fazendo em nós. O texto diz: quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido, sem entendimento, era como um animal diante de ti.
No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Prestem bem atenção ao versículo de número 25. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Aqui é a reversão do sentimento da inveja para o sentimento da satisfação e do contentamento que só pode ser encontrado em Cristo. Quando murmuramos, quando nos enraivecemos por aquilo que não temos, mas o outro tem, e principalmente o ímpio tem, lutamos com o tenebroso sentimento da inveja. Mas por obra do Espírito Santo, quando nos movemos disso, para a satisfação, para o contentamento, para reconhecer a providência e a boa condução de Deus em nossas vidas, então, somos satisfeitos plenamente somente em Cristo. Somente em Cristo. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza no meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. A aproximação de Deus nos leva involuntariamente a enxergar mais de quem somos e mais daquilo que Deus é. João Calvino, escrevendo as Institutas da Religião Cristã, em seu primeiro volume, em seu primeiro capítulo, diz a respeito de que o conhecimento de Deus nos leva ao conhecimento de nós mesmos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nossa miséria, a nossa necessidade e a nossa carência do Senhor. Aplicações finais. E não há nada na terra que eu deseje além do Senhor. E não há nada na terra que eu deseje além do Senhor. Eis aí um versículo desse texto que nos é desafio. Como o nosso contentamento e satisfação, muitas vezes, não se encontra em Cristo, ou na suficiência de Cristo. Mas nós buscamos outras coisas e até nos enraivecemos quando não temos o que queremos. Esse salmo nos leva a um longo caminho. O caminho de nos satisfazermos somente em Deus. De nos contentarmos com aquilo que Ele é, que Ele tem e que Ele nos deu. Quando murmuramos ou reclamamos, simplesmente estamos dizendo para Deus: aquilo que o Senhor me dá não é suficiente. Todos os dias, em todas as situações e relacionamentos da sua vida, esta guerra se intensifica. A guerra no campo dos desejos do coração. Ela é sobre se você viverá com o temor dos homens ou se você viverá no temor do Senhor. É sobre se você viverá para amar e adorar a criação, as coisas, ou se você viverá para amar o Criador. É sobre se você viverá para alcançar algum sucesso pessoal, ou viverá de maneira que o Criador projetou você para viver, para se satisfazer nele somente. Essa guerra é sobre o que você mais valoriza e mais deseja. Essa guerra é sobre qual conjunto de desejos definirá as agendas para a forma como você responderá nas situações e relacionamentos onde Deus o colocou. A guerra espiritual tem tudo a ver com os desejos do nosso coração. O Salmo 73 é certamente um dos salmos com que mais podemos nos identificar. Ele se encerra de forma maravilhosa. Quanto a mim, bom é estar perto
de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. A conclusão, assim como o início, é uma. A bênção de Deus não está na prosperidade, mas a bênção de Deus está em sua presença gloriosa, que nos satisfaz. O coração do homem vai buscar se satisfazer em outras coisas, em outras pessoas. Mas no fim, ele continuará oco e vazio. Porque o único que pode satisfazer e preencher o coração do homem é o Senhor. Este foi um dito de um antigo pastor. Que o Senhor Deus nos ajude a examinar o coração. Que o Senhor Deus nos auxilie para que possamos nos satisfazer somente em Cristo. E o Senhor nos leve ao contentamento daqueles que pertencem ao Senhor e amam o Senhor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!